eu vou começar aqui, então, falando sobre essa notícia da ESPN. Abel supera o Flamengo sozinho e alcança... Cara, é surreal. Alcança marca histórica com o Palmeiras em mata-matas na Libertadores. Ele segue batendo marcas históricas. Olha só o que eles buscaram para dizer que ele bateu o Flamengo. É surreal. Segundo o levantamento do Data ESPN, levando em conta as últimas 5 edições da Libertadores, o Alviverde soma 21 vitórias por 3 ou mais gols de diferença. Destes 21 confrontos, destes 21 triunfos, 15 ocorreram na gestão de Abel Ferreira, que foi contratado pela equipe palestrina em novembro de 2020 e está muito próximo de chegar pela 4ª vez seguidas às semifinais. Abel supera sozinho o Flamengo, que no mesmo período analisado conquistou 12 vitórias por 3 ou mais gols de diferença. Cabe ainda salientar que das 15 goleadas sob o comando do treinador português, 7 foram em mata-matas, né? Aí, com um grande resultado na casa do Deportivo Pereira, o Palmeiras pode perder por até 3 tentos de diferença na volta, que ainda assim... Cara, aí eu falo o seguinte para vocês. É uma matéria que tenta dizer que o Abel Ferreira, só ele, nos últimos anos, é maior do que o Flamengo, alegando que o Palmeiras... Aí olha só a comparação, que o Palmeiras teve mais goleadas do que o Flamengo. Mas é óbvio que teve. Vocês já viram os grupos que o Palmeiras pegou nas últimas Libertadores? Isso foi comentado por todos. Não vou dizer que o Palmeiras na reta final, nos mata-matas e tal, ali a partir das quartas, semi, não pegou times complicados. Pegou o Atlético, ganhou do próprio Flamengo na final, na prorrogação. Eu tô falando, a gente está falando, já que é para falar de goleadas, o Palmeiras teve caminhos muito mais fáceis, né, nas últimas Libertadores. E agora, mais uma vez, né? Bem, o Flamengo aí escolheu o Mané Garrincha, né, para jogar contra o Santos, solicitou a mudança de data também. Não poderá jogar no Maracanã, que está fechado, aí está com interdição. Então a previsão inicial da CBF era para os dias 28 e 29 de outubro, no fim de semana. O Flamengo já terá feito a final da Copa do Brasil, solicitou aí também que a data do meio de semana para realizar solicitou a data, na verdade, né, do meio de semana para realizar a partida. O Santos, que só cumpre tabela no Brasileiro, também está de acordo com a data, tá? A mudança não foi simples, já que o Mané Garrincha tem uma agenda de shows até o fim do ano. No dia 27 de outubro, o estádio vai receber show do Roger Waters, tá? Então, o Flamengo está definindo aí a questão de estádio, vai jogar em Cariacica, depois vai jogar no Mané Garrincha, tudo isso por causa desse problema aí do Maracanã. A gente falou ontem, inclusive, na entrevista lá com o Pedro Paulo. Bem, trazer aqui a informação que saiu, inclusive, na Raíssa Simplício. Olha só, que o Benfica, Zenit, Lyon e Fulham sondaram o atacante Pedro, tá? O Fulham foi o clube mais recente a procurar informações sobre o camisa 9. O time inglês estava disposto a oferecer 25 milhões de euros, mas ouviu da diretoria que por esse valor não irá fazer negócio. Os ingleses ainda se formalizam, ainda avaliam, né, se formalizam uma proposta maior. O Zenit também está disposto a oferecer 25 milhões de euros. Vale lembrar que lá eles costumam negociar em libras, então pode ser que esses 25 sejam em libras, e aí a gente estaria falando de cerca de 28 milhões de euros, né, um pouco mais, tá? Entretanto, tentam seduzir Pedro antes de formalizar uma oferta. Há quem diga que o Pedro está gostando dessas propostas e gostaria de sair do Flamengo porque não está tendo oportunidade como gostaria com o técnico Jorge Sampaoli e quer se manter na seleção brasileira. O Flamengo não tem o objetivo aí de vender o atacante nem nenhum outro jogador do atual elenco até o fim da temporada. Vale lembrar que a multa rescisória de Pedro para o mercado internacional é de 100 milhões de euros, tá?
Cara, a gente tem aí o Davi Luiz, né, retornando. Eu acho, sinceramente, que eu não entraria com o Davi Luiz. Eu sinceramente, acho que ele vem numa batida meio ruim. Olha só, ele sabe que aí tem o Varela fora por lesão, o Gerson suspenso, né? Então, a gente tem aí também o Fabrício Bruno e Léo Pereira estão à disposição, então dificilmente eu acho que ele vai utilizar o Davi Luiz. Eu acho que ele deve vir com Wesley e Ayrton Lucas, tá, gente? Então, lembrando que o jogo é amanhã já. Então, jogo 6h30 da tarde no Maracanã. O Alan pode ser que entre aí no meio de campo, ao lado do Pulgar, ou o próprio Thiago Maia, né? A gente tem aí o Vitor Hugo, que se ele vier com 3 volantes, o Vitor Hugo no lugar do Gerson, aí seria interessante o Thiago Maia, o Pulgar e o Thiago Maia, com o Vitor Hugo, a Arrascaeta, né? Aí Bruno Henrique e Gabigol ou Pedro, né? Então, eu sinceramente acho que o Pedro estava merecendo uma oportunidade, mas ele tem entrado até no lugar do Bruno Henrique, não no lugar do Gabigol. Quem tem entrado é o Luiz Araújo, né? Então, é difícil a gente entender um pouco a cabeça do Sampaoli, mas eu espero que o Flamengo entre bem, né, escalado nesse jogo contra o Inter. Vale a gente lembrar que o Inter está muito bem na Copa Libertadores, né? Não está bem no Brasileiro, mas é uma equipe muito forte. Eliminou o River, então eu acho que todo cuidado é pouco se o Flamengo quiser se manter vivo. E se quiser se manter vivo no Brasileirão, tem que vencer esse jogo. O Flamengo precisa vencer tudo agora. O Flamengo tem aí o confronto direto com o Botafogo e ainda tem que secar o Botafogo. O Botafogo tem que perder ponto para o Bahia. Então o Flamengo precisa vencer e depois vencer o Botafogo. E depois vencer novamente, continuar vencendo os seus jogos. Não dá para dar mole agora mais. O Flamengo já perdeu tudo que podia perder na temporada e no Campeonato Brasileiro. Então, duelo aí da 21ª rodada, né? O Flamengo está com 13 pontos atrás do Botafogo, 35 no total, né? E o Internacional é o 14º colocado com 24 pontos. Não vence há 8 partidas. Só espero que não seja justamente contra o Flamengo. O Flamengo adora ressuscitar defunto, né? Impressionante. A gente teve aí o Arrascaeta falando sobre a questão da Copa do Brasil, mirando aí na Copa do Brasil, o penta da Copa do Brasil. Vamos defender essa taça. Olha a declaração do Arrascaeta. A gente, nesses últimos anos, tem chegado sempre às etapas decisivas e conquistado muitas coisas. Perdemos algumas finais e ficamos na bronca porque tínhamos tudo para conquistar algumas. Temos mais uma final que vai ser muito importante para o elenco e todo mundo. Vai ser especial para nós porque chegamos como campeões e vamos defender essa taça. Temos que estar preparados porque, com certeza, o São Paulo está em um momento de crescimento e tem grandes jogadores. Perdeu ontem, né? Inclusive encontrou um gol lá, o Lucas Futebol Clube, né? São Paulo agora é o Lucas Futebol Clube. Encontraram um gol lá, mas perdeu o jogo dele, então estão sendo aí criticados. Eu vou falar para vocês, não caiam nessa. São Paulo vem como... Tá equilibrado o duelo, mas o São Paulo é favorito, tá? São Paulo é favorito. Não caiam nessa. Porque o São Paulo perdeu para a LDU, já não tá a mesma coisa. Não caiam nessa. São Paulo é favorito, tá? Flamengo vem como azarão para essa final. Um ano terrível do Flamengo. Sem dúvida que a gente sempre tenta dar o melhor dentro de campo e às vezes não acontece. Esse ano tem sido atípico em relação aos últimos, não só o meu, mas do time. Quando as coisas estão difíceis, temos que nos dedicar e trabalhar. Acho que é fruto do trabalho que tenho feito fora do campo, tá? Então, ele falando sobre buscar aí o pentacampeonato da Copa do Brasil. É difícil porque a gente tinha a esperança de jogar mais uma final e também tinha a chance de decidir dentro de casa. Assim é o futebol. Se a gente não está preparado, isso eles falando sobre a Libertadores, no momento certo, e não fez o que tinha que fazer, agora só nos resta lamentar. Só espero que vocês lamentem de verdade, né? Porque tem gente querendo fazer festa. Temos que continuar, mas na vida é assim,
tem que virar isso, já passou. A gente não pode mudar o que já aconteceu e sim fazer para que da próxima vez seja de outra forma. Então, focar no que temos ainda nesse ano, para no ano que vem estarmos melhores, tá? Sobre o Dorival, que conhece eles, ele falou o seguinte: a gente o conhece e ele nos conhece também. Finais são partidas diferentes, tem muito tempero. O que a gente tem de fazer é estar preparado e se preocupar somente com o nosso time. A gente sabe que tem pela frente um rival muito qualificado e num grande momento, numa crescente importante, mas a gente tem que estar 100% preparado para esse jogo e com vergonha na cara, né? Já imaginou perder todas as finais esse ano e perder todos os títulos que disputou esse ano? Ia ser terrível, né, Arrasca? Então, acho que mais importante que qualquer coisa, o time do Flamengo tem que ter vergonha na cara, né? Estamos aqui, eu, Alexandre e Carlos Magno, para trazer as notícias do Mengão, comentarmos as notícias do Mengão, né? A gente aí com muita coisa acontecendo, inclusive site aí soltando calúnia do Fla, né? Calúnia do Fla, soltando, né, informação mentirosa na véspera de jogo. Até porque esse pessoal, muitas das vezes, esses sites aí que se dizem Flamengo, nem Flamengo são. Tem São Paulino, tem corintiano comandando sites aí. É uma pena, Ale, que os caras escolham justamente essas datas para gerar esse tipo de crise, né? E todo mundo embarcando. Todo mundo embarcando. Eu fico triste, né? Que uma coisa é a notícia que a Raíza deu, que o jogador está insatisfeito, que o jogador não está gostando de ser reserva, de não ter oportunidade com o São Paulo. Outra coisa, né, também tem outros canais como os nossos amigos do Pedro Mengão Melhor, que estão repercutindo a notícia da Raíza. A Raíza, ok. Agora, uma outra coisa é você cravar, né, uma mentira, cravar uma mentira dizendo que o Pedro pediu para ser negociado na véspera de um jogo, que ele foi até a diretoria pedir para ser negociado. Eu conversei com um dirigente da alta cúpula do Flamengo e eu tenho aqui a simples resposta dele. Caô. Caô. O cara respondeu caô. Pode desmentir. Tá? Então, a notícia que saiu dizia o seguinte, só para vocês terem uma noção de como querem o fim do Flamengo, como querem destruir contra tudo e contra todos ali. Pedro comunica à diretoria que quer sair do Flamengo. E aí que tem 7 clubes na sondagem. A Raíssa trouxe, eu também trouxe, clubes que têm interesse no Pedro. Isso é normal. Normal. Mas a notícia diz que o Pedro comunica, né, que o Pedro comunica, faz o comunicado que quer sair do Flamengo, que já comunicou à diretoria. Na verdade, gente, o que acontece é que ele está insatisfeito com a situação de ser reserva e não ter oportunidade com a camisa do Flamengo. Ali, aí a matéria, óbvio, vai falar do Fulham, que surgiu agora, do Lyon, do Zenit, do Nottingham Forest, do Brentford, do Benfica, do Al Hilal. São muitos clubes interessados no Pedro. Aí tem gente falando aí, quem cria a crise é o próprio Flamengo. Realmente a gente vai falar sobre isso, tem muitos erros no Flamengo, sim. Mas tem gente aí que se diz Flamengo que não é Flamengo. Tá? E eu não estou falando da Raíza, não. A Raíza trouxe a informação que o Pedro está insatisfeito, que já teria comunicado estar insatisfeito. É bem diferente dele pedir para ser negociado, eu quero ser negociado. Não. Concorda, Lê? Boa tarde, já quase boa noite, Gabriel. Bom dia aí para quem está lá do outro lado do mundo, né? E para os amigos que vão ver mais tarde também, a todos que estão aí. Concordo plenamente, Gabriel. A informação que chega de que ele não está satisfeito, todos nós sabemos, não é de agora, o que é extremamente natural dentro de um grupo. O atacante do
do estirpe do Pedro ser reserva, ele nunca vai estar satisfeito. O que até aí é totalmente natural e normal dentro do futebol. Sem mimimi, sem frescura, o jogador tem todo o direito de não estar satisfeito quando não está jogando. Ainda mais quando se trata de um atacante nesse valor, né? No sentido técnico, que faz um excelente pivô, que é um grande centroavante, um goleador, um dos maiores centroavantes aí do futebol brasileiro. Até aí tudo bem. Agora, na véspera de um jogo, né? Alguém vir plantar uma notícia de que o Pedro foi até a diretoria pedir para sair, né? E você mesmo foi lá fazer a apuração e confirmou que isso não é verdade, não tem dúvida que isso é uma forma de caçar, como se diz, a pessoa clicar lá para ler, né, Gabriel? A pessoa clicar para ler, ela quer visibilidade na matéria, então fica usando aí do Flamengo e tentando causar alguma situação complicada na véspera de jogo, porque mais um tumultozinho ali. Agora, claro que o Pedro não está satisfeito, não só pela situação de não ser titular, mas por tudo que envolveu o Pedro aí nos últimos tempos, a questão da briga, a exposição que ele teve, a omissão de algumas pessoas dentro da diretoria, enfim, o Pedro tem toda a razão de não estar satisfeito. Pois é, e não, só para avisar para a galera que a Raíza é minha amiga e não tô falando dela, não. Eu tô falando da forma que certas pessoas pegam a informação simples da jornalista, uma informação interessante, ela é bem informada, criam algo em cima e botam um estardalhaço e fazem uma manchetaça dizendo que o cara quer ir embora do Flamengo e pediu para ser negociado, num jogo que, inclusive, ele pode ter oportunidade, porque o Alê, que entende muito de futebol, vai estar aqui muito com vocês agora, junto comigo aqui, ele sabe bem. O Flamengo precisa de um jogador de área amanhã contra o Inter. É um jogador importante, o Pedro, de repente, até para entrar no jogo. Exatamente, Gabriel. Não, só para deixar claro aqui, a gente não está falando da jornalista, não. São pessoas que usam da informação que ela deu de que ele não está satisfeito para aumentar ou criar uma situação que não existe. Em nenhum momento ela disse que o Pedro pediu para sair, né? Exatamente. Com relação ao Pedro no jogo de amanhã, é claro, o Pedro é fundamental em vários jogos. Inclusive, quando o Flamengo estava perdendo, que o Sampaoli não colocava o Pedro, é um jogador fundamental que precisa, que segura bem, que faz o pivô, um centroavante, um artilheiro, tem não sei quantos gols no ano. O Pedro é fundamental ali para o grupo. É aquela coisa, você deu uma relação aí, uma lista de clubes que se interessam, estão interessados na contratação do Pedro, né? É aquela coisa que a diretoria diz, se pagar a multa, leva. Aí a gente está falando, Gabriel, de uma multa altíssima, né? Aí a multa do Pedro é na faixa de 100 milhões de euros, meu amigo. Nós estamos falando de mais de meio bilhão de real. É muita coisa, né? Uma multa muito alta. Então é aquela coisa, se pagar a multa, leva. Perfeito, perfeito, Ale. Então, a multa de 100 milhões de euros, e quem quiser que pague a multa, porque o Pedro será utilizado e não vai ser o Sampaoli que vai tirar o Pedro do Flamengo. Aí o Mauro postou o seguinte, Ale. Esse tema caiu no esquecimento. Gabigol fará 27 anos quarta-feira, mas 5 de contrato lhe assegurariam salários altíssimos no Flamengo, mais de 2 milhões, até os 33 anos, pois o atual compromisso acabará quando tiver 28. Qual a lógica? Por que alguém cometeria ato de tal irresponsabilidade? Segue o fio. Deveriam fazer em 2024 uma proposta por 2 anos com renovação automática por mais um, se atingir metas. Jogadores do Flamengo precisam ter fome. Oferecer uma situação que convida à acomodação seria um erro, ainda mais no atual contexto, principalmente pelo futebol inferior, né? Deixa eu pegar aqui. Inferior que o jogador vem apresentando. Enquete aqui no meu perfil do Twitter, com mais de 13 mil votos, mostra pouco mais de um quarto concordando com o modelo de renovação inicialmente proposto. E o não renovaria superou o sim, renovaria em tais condições. Ou seja, 38% vencendo sim, por tempo, mas sem aumento. Sem o aumento de salário. Tá? E o sim renovaria está com menos votos. Tá? Então, a festa de aniversário de Gabriel acontecerá em meio à classificação Palmeiras, provavelmente, Inter e Fluminense, além de Boca ou Racing para as semifinais da Libertadores. No dia seguinte, terá treino no Ninho do Urubu
2 dias depois tem Botafogo e Flamengo, justamente na hora que o Flamengo poderia se poupar ali para ter um jogo importante contra o Botafogo no final de semana, no sábado, né? E aí o Mauro César postou. Então, Eric Faria, meu amigo, tem festa sim. E o Mauro César postou o convite da festa do Gabigol. Olha que loucura, velho. Né? Dress code, gala, tá? Tá aqui. Inclusive, mostrando a forma que as mulheres e os homens devem ir vestidos. Tá? A festa dos 27 anos do poderoso Gabi. Que loucura, né? O Mauro César trazendo uma pesquisa que 28% dos flamenguistas não querem a renovação do Gabigol. 28%. Tá aumentando, hein, cara? O jogador não é mais unanimidade como era. 28% renovaria só. Renovaria com o que ele está pedindo. E 38% dizendo que renovaria, mas sem aumento. Ou seja, se a gente somar os 38 com 28, a gente está falando aí, ó, de 66% não concordando com o formato de renovação que o Gabigol pediu, Ale. Eu acho o seguinte, Gabriel, a nação quer que o Gabigol fique, não tenha dúvida nenhuma, mas o que está dando o resultado dessa pesquisa, essa é a nova forma de contrato de renovação, né? Que você bem explicou aí. E outra coisa, Gabriel, 2 milhões de reais de salário para um jogador, né, aqui no futebol brasileiro, rapaz, e renovar com o Gabigol dando aí os moldes dessa renovação, é muito complicado. Eu acho que isso que cai bastante na pesquisa aí, né? E é isso que a nação pensa, porque em primeiro lugar é o Flamengo sempre, depois o jogador, pode ser o ídolo que for, lógico, tirando o Zico. E aí o que acontece, Gabriel? O cara vai olhar ali e vai falar, puta, 2 milhões de reais e realmente o Gabigol não vem jogando nada. Né? O Gabigol não vem jogando, mas é ídolo, é referente, é quem fez o gol em finais de Libertadores, é o cara que deu um monte de título, né? É o príncipe, etc e tal, é tudo isso. É tudo isso. E um bom jogador. Poderia ser um grande jogador se muitas coisas, se ele tivesse mantido. O Gabriel teve tudo para se tornar mais gigante ainda do que ele é. Né? Mas esse momento do Gabigol não é bom. Essa questão, a parte física, também acho que é força muscular, cresceu muito. Também não acho que esteja gordo. Não está gordo. Ele tá muito forte. De repente, até pensando já numa possível não renovação com o Flamengo e uma ida, não sei, para algum lugar do futebol europeu, onde você precisa dessa força muscular para jogar lá, né? Para jogar fora, você precisa disso. Talvez já seja alguma coisa do staff ou de algum empresário que já orientou o Gabriel a ganhar essa massa. Mas eu acho que nós todos queremos que o Gabriel fique no Flamengo, sim, ele é muito importante, mas não com salário de 2 milhões de reais aí dentro do... É uma loucura, Gabriel, isso aí é uma maluquice. Concordo. Com relação a estádio, a gente está aqui com 27 minutos de live, quase 3 mil pessoas acompanhando a gente, e o Mundo Rubro-Negro trouxe o seguinte, eu vou falar para vocês com relação a fatores aí sobre a construção do novo estádio do Flamengo, do estádio próprio do Flamengo. O Flamengo procura aí construir seu próprio estádio, entretanto o terreno para a construção é um dos grandes empecilhos. Desta forma, o portal Mundo Rubro-Negro listou aí os principais motivos para que o estádio seja construído no terreno do gasômetro. O tamanho do terreno atende à demanda de um estádio do porte que o Flamengo busca, são 116 mil metros quadrados. 2, o gasômetro fica na área central do Rio de Janeiro, sendo assim, favorece todo o torcedor rubro-negro. 3, fica próximo da Baía de Guanabara, o que ajuda quem vem do outro lado da Bahia. 4, a localização permite que o estádio seja com o maior número de modais de transportes disponíveis. Olha que legal. 5, como é próximo ao Maracanã, não impactaria tanto a rotina do torcedor. 6, ficaria em frente à rodoviária Novo Rio. Porra, isso aí é sensacional. 7, o terreno fica no percurso do VLT, que passa pelo aeroporto Santos Dumont. O cara já chega no aeroporto e vai direto para o estádio, inacreditável, favorecendo quem vem de outro estado. 8, o estádio ficaria próximo ao acesso de grandes vias expressas da cidade. 9, impulsionaria a economia local, né? Com o estádio próprio, o Rubro Negro poderia ter um gramado nos moldes que precisa também. E aí, Ale?